Olá, eu sou a professora Caroline, sou a professora de História e hoje nós vamos dar início aqui no canal sobre as aulas de História. E para dar início a essas aulas, nada mais justo do que começar com alguns conceitos históricos. Bom, então pega o caderno, caneta e vamos anotar algumas coisas aqui importantes de saber sobre a história. Primeira coisa é ter em mente que a história ela é uma ciência. Por que ela é uma ciência? Porque ela tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da história? Somos nós, os seres humanos. Então aqui, a história é uma ciência humana e o seu objeto de estudo é o ser humano no tempo. E qual é os métodos que nós utilizamos aqui então para a investigação? Aqui são diversos métodos, né? Pode ser patrimônio imaterial, material. A arqueologia faz muito papel disso também, de nos ajudar a dar fontes para os estudos. E algo que é recentemente considerado é muito também o patrimônio imaterial que nós temos, ou seja, aquilo que é verbalmente falado, ou danças, tradições, culturas e etc. Né? Tudo aquilo que é imaterial. E aqui nós usamos então métodos sólidos como investigação e critérios refinados de verificação da verdade. Lembrando que o historiador, quando ele está ali dando aula, enfim, ele não pode ter a opinião própria dele. Ele tem que falar aquilo de acordo com os fatos e de acordo também com o que a fonte indica. Não existe eu acho, é tudo baseado numa fonte que vem, como eu falei, através da arqueologia ou de algum método que foi investigado através dessa cultura imaterial ou material que foi deixada ao longo dos anos. E lembrando que uma fonte histórica, ela é tudo aquilo que é produzido pela humanidade. Tudo, absolutamente tudo. Então, por exemplo, se essa lousa, ela acaba se perdendo por aí e contém essas informações aqui que eu escrevi, e daqui 200 anos vão achar essa lousa. Ela também vai se tornar uma fonte histórica, porque há indícios, há aqui informações sobre o ano de 2025. No ano de 2025 nós podemos verificar aqui que a professora utilizava tinta numa lousa branca, o que era diferente de anos anteriores, que era usado lousa com giz. Enfim, ela pode ser uma fonte histórica. Tudo que é produzido pelo ser humano se torna uma fonte histórica. Bom, uma curiosidade agora, a história, apesar de ser tão antiga quanto o ser humano, ela só se tornou uma disciplina universitária a partir do século XIX na Alemanha. E foi lá também que começou a ter expressões e considerações que nós usamos até o dia de hoje, como, por exemplo, uma expressão da Contra-Reforma, que foi a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante que tinha acontecido no ano de 1517. Então, aqui, algo importante de ser dito também, que hoje em dia a história já se expandiu e antigamente a história sempre existiu, na época dos reis e tudo, mas ela era muito focada realmente para registrar os nomes de reis, de reinos, de territórios, mas com o passar do tempo, a história cresceu, ela se expandiu, né? Então, a expansão aqui da história de estudo como história, por exemplo, econômica, social, cultural. Hoje nós temos a história da mulher, que é focada para o estudo das mulheres na sociedade, e por aí vai. E algo também que começou a ser, então, separado no século XIX, foi os 5 períodos da história, que nós estudamos lá no 6º ano, que é, primeiro, a pré-história, que nós vamos ver hoje, vamos começar por ela. Depois, a Idade Antiga, ou Antiguidade, Idade Média, ou Medieval, a Idade Moderna e a que nós vivemos hoje, a Idade Contemporânea. Só que essa separação, ou essa divisão de história, ela é um pouco problemática. Por quê? Ela foi feita por europeus. Logo, tem uma visão eurocêntrica, ali na Europa com o centro de tudo. Então, ela tem essa problemática de acabar um pouco ignorando ali as demais culturas, as demais etnias, mas é o que nós ainda utilizamos até o dia de hoje, mesmo com essa problemática. E, para começarmos, então, a aula de hoje, sobre a pré-história. Então, aqui é o período mais longo
da humanidade, é o período da pré-história. O que aconteceu aqui? A evolução humana, e aqui é importante ressaltar que geralmente vem na nossa mente a evolução humana como aquela linha que veio lá, veio o macaco, aí veio o homem evoluindo, e biologicamente essa seja talvez um pensamento um pouco errado, porque ele é um pouco mais parecido com uma árvore, realmente, onde houve várias ramificações ali. E se tratando dessa ramificação, então aqui nós temos a evolução humana. Temos o Homo habilis, o Erectus, o Neandertal e a nossa espécie, que é a única sobrevivente, a do Homo sapiens. Algumas características aqui, por exemplo, do Homo habilis. Como já diz o nome, ele era muito hábil, né, em ferramentas, como a pedra lascada, tudo mais. O Erectus foi o que conseguiu encontrar, achar, inventar o fogo. O Neandertal é aquele que geralmente tem uma postura, tem um físico mais robusto, é aquele que vai ter o crânio mais avantajado, a mandíbula também. E nós, o Homo sapiens aqui, que como eu falei, foi o único que sobreviveu e que chegou às Américas também. E lembrando aqui desse surgimento, dessa vinda do Homo sapiens para a América, ainda não há algo certo, né? Porque a história, ela é assim, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o passar do tempo, várias hipóteses podem ir surgindo, e sobre a chegada do Homo sapiens aqui na América, não há uma certeza sobre. Há várias teorias, então, de como o homem chegou aqui, e a mais aceita é aquela sobre o Estreito de Bering, né? Que o homem saía ali onde hoje é a Rússia, chega ali através do congelamento, no Canadá, pega aquele Estreito de Bering ali, e assim vai povoando a América, descendo então do Canadá até aqui a América do Sul. Esse é o mais aceito, mas há várias outras teorias aí, que cada vez mais, de acordo com o passar do tempo, ela pode ser considerada a mais correta. Mas, por enquanto, é a teoria de Bering que é a mais aceita. Bom, aqui, então, na pré-história, nós temos duas divisões da pré-história mesmo. Então, dentro da pré-história, que é o período mais longo da humanidade, nós temos o período mais longo da pré-história, que foi o período paleolítico, e que ele também é dividido entre inferior, médio e alto. E aqui é o desenvolvimento, então, do ser humano. O inferior ali, ele começa com essas pedras lascadas, aí no médio já vai tendo um pouco mais de sofisticação, até chegar ao alto aqui. E lembrando aqui, no período paleolítico, no alto, é onde também surgiu a arte rupestre, que até hoje não se sabe para que foi, porque eles faziam aqueles desenhos nas paredes, se era para organização ou se era realmente uma forma de desenho, de descontração. Então, nós não sabemos ao certo o objetivo da arte rupestre. Bom, aqui, o período neolítico. Houve duas revoluções aqui. E essa primeira nós podemos comparar em questão de impacto à Revolução Industrial, né, em tempos contemporâneos. Então aqui, a Revolução Agrícola. O que foi essa Revolução Agrícola? Foi nada mais, nada menos do que a domesticação. Então o ser humano agora ele vai domesticar as plantas e os animais. Então é o quê? A agricultura e a pecuária. E aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, que nesse período aqui da pré-história, o paleolítico, o homem ele era mais nômade, ou seja, ele ia andando de acordo com a sua necessidade. Então, ele vivia muito da caça, ele sobrevivia sobre plantas, e ele ia, como eu falei, de acordo com a sua necessidade, ele não ficava parado em um lugar só. E já no período neolítico aqui, houve o começo da sedentarização, o uso do sedentarismo, como eu coloquei aqui. Justamente porque a agricultura e a pecuária vai precisar que seja de pessoas ali cuidando o tempo todo, então não tem como ser ou como viver de uma forma nômade. Precisa ser algo mais estático, né? Então aqui começa também a produção de cerâmica,
para haver o armazenamento, então, de grãos, que agora começa, o sedentarismo, como eu falei. E tudo isso desencadeia, então, na Revolução Urbana, ou na segunda revolução que a gente fala, que é o quê? O crescimento das cidades, ou das vilas aqui. E tudo isso, vou colocar aqui, lá na Mesopotâmia. Ali na Mesopotâmia e no Egito. Então, aqui, na Mesopotâmia e no Egito ali, perto da crescente fértil, né? Começa esse crescimento aqui das cidades. E, por haver esse crescimento das cidades, começa, então, o comércio a se desenvolver e, através do comércio, então, começa outro marco muito forte também que vai separar a pré-história da antiguidade, que é a escrita. Não dava mais para que as pessoas, então, organizarem ou administrarem apenas através da memória. Eles tiveram que inventar ou tirar do abstrato aquilo e começar a escrever e dar significado àqueles símbolos que eles faziam. Então, o que faz acabar a pré-história e, para nós entrarmos na antiguidade, é a invenção, a criação da escrita. Agora eu vou apagar a lousa aqui e vou escrever uma questão para vocês fazerem em casa, para ver se vocês conseguiram aprender aqui o básico sobre esse período. Bom, a questão aqui, bem fácil, espero que você não erre, é essa. Qual dessas não é uma característica do período paleolítico? Letra A. Os homens desse período eram nômades e viviam essencialmente de caça e de coletas. Letra B. Uma descoberta essencial desse período foi a descoberta do fogo. E letra C. Nesse período, domesticaram animais e plantações, iniciando o modo de vida sedentário. Qual dessas, então, não é uma característica do período paleolítico? Então, seria uma característica do período neolítico. Uma dica que eu dou, que eu sempre falo para os meus alunos, é você ir por eliminação. Por que não é essa? Ou por que seria essa? Então, aqui, a letra A fala, os homens desse período eram nômades e viviam essencialmente de caça e de coletas. Eu até tinha colocado aqui no título que o modo de vida dos paleolíticos, então, era um modo de vida nômade. Então, não tem como ser essa. Não dá para ser a letra A. Eles viviam essencialmente de caça e de coletas. Lembra que eu falei da necessidade? De acordo com a necessidade deles, eles caminhavam, então, de acordo com aquilo que a terra podia oferecer também. A letra B. Uma descoberta essencial desse período foi a descoberta do fogo. Também faz parte de uma das características do período paleolítico. Agora, outra pergunta sobre essa aqui. Qual foi o homo que descobriu esse aqui? O Homo habilis, ou o erectus, o Neandertal ou o sapiens? Foi o Homo erectus. Se você respondeu erectus, muito bem, prestou atenção. E então, só resta a letra C. Nesse período, domesticaram animais e plantações, iniciando o modo de vida sedentário. Que aí vai vir as cidades, as vilas, ali na Mesopotâmia, no Egito, que aí vai vir também a escrita, porque vai começar o comércio. Então, as primeiras civilizações ali vai precisar muito da escrita para realmente administrar e cuidar ali desse comércio, fazer registro de quem devia o quê. Não sei se você já teve a curiosidade ou se você já viu um pedaço de argila bem antigo, onde demonstra lá que uma pessoa estava devendo, estava fazendo uma reclamação à outra. Então, são registros arqueológicos que, como eu falei no início da aula, são as nossas fontes, que não é achismo, mas é uma certeza que nós temos do que aconteceu no passado. Bom, eu agradeço esse início de aula. Aí, nas próximas semanas, nós vamos ter uma aula um pouco mais extensa. E eu agradeço a sua companhia, bons estudos e até a próxima semana.